Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Novamente aqui no nosso canal para compartilhar mais matérias do nosso curso de maturidade. Hoje nós vamos dar continuidade sobre a matéria falando sobre a vitória sobre o pecado. E ainda hoje nós vamos entrar numa nova matéria, amém? Então, os princípios da fé, segundo a palavra do Senhor. Eu queria convidar você nesse momento a se levantar no lugar que você está. Você fechar seus olhos, ou você está orando ao Senhor, pedindo espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento daquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida, e aquilo que é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Pai de amor, nós oramos nesse momento, pedindo, Senhor, ao espírito de revelação, sabedoria. Queremos, ó Deus, compreender, Senhor, quais são os seus desígnios, a sua vontade, o seu querer. Pai, nós queremos experimentar a liberdade plena na Tua palavra, do Teu querer, do Teu agir, do Teu mover sobrenatural. Deus, estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde nós precisamos entender e compreender qual é a Tua vontade e o que está na Tua palavra. Porque a Tua palavra diz que nós somos libertos quando conhecemos a Tua vontade. O Senhor mesmo disse que meu povo perece por não conhecer a palavra do Senhor. Nós queremos conhecer, queremos estudar, queremos ter clareza da qual a Sua vontade e do Teu querer. Amém? Então nós, dando continuidade, irmãos, ao curso de maturidade, a matéria que nós iniciamos semana passada, vitória sobre o pecado. Então, nós entendemos que a vitória sobre o pecado, nós entendemos que é pela graça do Senhor. Entendendo que há o princípio da lei, né, da carne, que é o caminho da carne, que é confiar na justiça própria, confiar em si mesmo, e esse caminho leva a vivermos um ciclo de derrota do pecado. Mas hoje nós vamos encerrar essa matéria falando sobre a lei do Espírito. Então, para vencer a carne, a primeira condição colocada por Paulo é assumir pela fé que a nossa carne já foi crucificada com as suas paixões e concupiscências. Então nós precisamos assumir pela fé que nós já fomos crucificados. A nossa carne já foi crucificada com Cristo na cruz. Então a segunda condição é andar no Espírito. A primeira condição é assumirmos a nossa posição pela fé na cruz. Nós morremos juntamente com Ele e ressuscitamos juntamente com Ele. Então, entendendo esses dois princípios, de mortificar a nossa carne, de assumir que pela fé que a nossa carne foi crucificada, com as paixões e vontades dela, na cruz. Essa é a primeira condição. E a segunda condição é andar no Espírito. Então, qual é a lei do Espírito? Gálatas 5,18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Então, o texto está dizendo que para andar fora, não debaixo da velha aliança, da aliança da lei, o que nós precisamos é andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o que está dizendo aqui no texto é: se nós andarmos no Espírito, com certeza teremos vitória sobre o pecado. Qual o pecado? Todos os pecados. Amém? E lá no capítulo 5, no verso 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então a carne possui obras, mas as virtudes do Espírito são frutos. Não é difícil então perceber a diferença entre os dois. É muito fácil perceber a diferença entre os dois. A obra depende do meu esforço. Precisa da minha força, precisa eu querer, eu desejar, eu lutar para que aconteça. Ou às vezes simplesmente decidir fazer. Mas o fruto é algo que flui de forma espontânea. Então, quando eu estou vivendo no Espírito, os frutos do Espírito se manifestam na minha vida. Então a diferença é: as obras da carne eu preciso fazê-las. Então depende do meu esforço próprio. Depende de mim fazer algo. Mas os frutos do Espírito falam do quê? Da minha essência, daquilo que eu sou. Eu tendo entendimento, fluindo no Espírito, os frutos fluirão de forma espontânea, sem precisar que eu faça força. Amém? Antes, quando era velha criatura, não precisava me esforçar para pecar, porque era a minha natureza. Hoje, para que eu peque, sendo filho de Deus, eu preciso fazer algo.
Então isso não significa, contudo, que devemos ter uma atitude passiva. Então, pelo contrário, nós temos que andar de maneira deliberada, ou seja, escolher o caminho da verdade, andar por esse caminho, andar pela luz. Então o Espírito é o caminho e também aquele que nos guia por esse mesmo caminho. Então o verbo andar poderia ser traduzido literalmente por estar alinhado, ou seja, ajustado, conformado. Significa de forma deliberadamente nós andamos de acordo com o caminho que o Espírito estabelece para nós. Então o texto lá em Tiago que fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra sujeitai-vos, ela tem o mesmo significado que se alinhem com Deus. Sabemos que pela palavra, Romanos 8, que diz que o Senhor é por nós, ou seja, Ele está do nosso lado. O que então é se alinhar com Deus? É você escolher aquilo que é melhor para você, aquilo que Deus tem para você. O problema muitas vezes é que nós não nos alinhamos com a vontade de Deus. E sem perceber, ao invés de estarmos alinhados com a vontade do Senhor, estamos alinhados com a vontade do inimigo. Por isso, muitas vezes, sofremos e temos resistência, porque às vezes nem é o inimigo nos resistindo. Muitas vezes é o próprio Deus nos amando, e por ele nos amar, Ele está nos resistindo. Então, se alinhar com a vontade do Espírito é você se alinhar com a vontade de Deus para a sua vida. E a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Hoje, se você está me ouvindo, hoje, se você está vendo essa aula, eu tenho certeza, tenho convicção no meu espírito que você é um chamado e um escolhido de Deus. E Deus tem preparado coisas que não subiu ainda ao seu coração, coisas que ainda seus olhos não viram, coisas que seus ouvidos ainda não ouviram, porque o Senhor te chamou, o Senhor te tirou das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você pode pensar, mas como eu sei disso? O simples fato de você estar buscando o Senhor é um sinal que Ele primeiro te conquistou. Não foi você que decidiu por Ele, Ele decidiu por você. Então, quando nós, de forma deliberada, buscamos o Senhor, se alinhando com aquilo que é a vontade dEle, com aquilo que é a vontade do Espírito, então isso vai envolver disciplina. Então, nunca pense que disciplina é algo ruim. A disciplina, na verdade, é algo bom. Disciplina é você ter liberdade. Imagine um prédio de 20 andares e você está no topo desse prédio. E aí não há nenhum muro de segurança. Você está no telhado, lá em cima. Você consegue correr de forma livre? De forma com ousadia, de correr com o máximo que você pode? Eu imagino que não. Eu imagino que a sua resposta foi não. Mas agora imagine você nesse mesmo lugar, e nesse mesmo lugar, se fosse colocado um muro de 1,5 metro nas bordas desse prédio. Você conseguiria correr com toda a sua força? Você percebe que esses muros, que na verdade podem parecer uma prisão, muitas vezes te dá segurança. Então a disciplina, ela nos dá segurança. Ela não é uma prisão, não é algo ruim. Disciplina é algo bom. Então, todas as vezes, muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra disciplina, já pensamos, é algo ruim, é algo que eu preciso me esforçar. Calma, entenda que disciplina é para você desfrutar de coisas e de liberdade. Então, sempre que nos envolvemos nas coisas espirituais, teremos a necessidade de disciplinar a vontade natural. Todas as vezes que eu me empenho em me envolver nas coisas do Espírito, a carne vai lutar contra. E é preciso eu submeter a minha vontade natural à vontade do Espírito. Então a ordem bíblica é que devemos andar no Espírito. Então não temos que vencer a carne. Não é algo que eu preciso matar no sentido de vencer, derrotando ela, matando a vontade natural. O que eu tenho que fazer é o caminho inverso. Andar e viver pelo Espírito. Se nós somos espirituais e andarmos no Espírito, a carne será vencida. Amém? Então lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que no mundo espiritual existem duas leis. A lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Romanos 8,2 diz,
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então existem duas leis. Então na natureza existe uma lei que abrange a todos, que é a lei da gravidade. Essa lei me prende ao chão. Então a lei da gravidade é como a lei do pecado, ela sempre nos empurra para baixo. Não entenda que a lei da gravidade é algo ruim, mas só um comparativo no sentido que ela sempre te deixa no chão. Você pula, você volta. Então existe, no entanto, uma outra lei, que é maior que a lei da gravidade, que é a lei da propulsão. Então quando um avião está voando, a lei da gravidade continua existindo, mas não atinge aquele avião, por quê? Ele está debaixo de uma nova lei, ou de uma outra lei que é superior. Então o avião é como espírito. Então, se eu permanecer nele, no espírito, a lei do pecado não me atinge. Então a lei da propulsão, ela consegue vencer a lei da gravidade. Então você imagina um avião, não sei quanto ele tem de peso, mas imagina que seja mais de umas 5 toneladas. Imagine algo de 5 toneladas voando. É muito mais pesado do que o ar. Então ele precisa de se aproveitar, né, de uma propulsão, de uma aerodinâmica, de várias coisas, né, de estudos, para que ele continue voando. Ele precisa de motores, de turbinas que o impulsionem para frente, enquanto as asas dão uma estabilidade para ele continuar voando. Então ele usa uma lei que é superior à lei da gravidade. Então quando eu ando no Espírito, eu estou andando numa lei, ou seja, numa lei que é superior à lei da carne, à lei do pecado e da morte. Então eu estou andando num nível superior e eu consigo vencer o outro princípio, a outra lei. Então se eu deixo de andar no Espírito, de forma imediata, eu entro na esfera da lei do pecado. Da mesma forma, um avião que está no ar e por algum problema, por alguma circunstância, ele não consegue andar na lei da propulsão, o que vai acontecer com esse avião? Vai cair. Então, ele sempre precisa, quando está no ar, quando está voando, ele sempre precisa estar na lei da propulsão. Então esse é o caminho para o crente, andar sobre a lei do Espírito. No momento que ele sai, né, da esfera da lei do Espírito, certamente ele vai entrar na lei da carne, da morte, e certamente irá pecar. Então toda vez que nós pecamos, toda vez que eu e você pecamos, o que acontece é que nós saímos do Espírito, ou seja, paramos de andar na lei do Espírito e entramos na lei da carne, da morte. Então ninguém consegue agradar a Deus vivendo pela força de vontade, pelo seu próprio querer. Tudo depende do Espírito operar em nós e não de esforçarmos, de ter a nossa força. Mas quando se vive pelo esforço, em vez de se confiar na provisão da lei do Espírito, a vida cristã é realmente difícil. Então, é trabalhoso ser cristão quando se vive no esforço. Ou seja, é trabalhoso. Eu decidi ser cristão, cumprir os mandamentos na minha força. Então, muitos pensam que a força de vontade deve ser a base da sua vida. Tentam vencer a força da gravidade segurando em algum galho lá em cima. Mas quando a força acaba, o final é a queda lá embaixo. Então todo aquele que usa a força de vontade para ser um cristão pode ser um entre dois tipos de pessoas. A primeira possibilidade é que ele nunca nasceu de novo. Por isso ele precisa se esforçar tanto. Então alguém que se esforça tanto para viver a vida cristã, pode ser essa possibilidade, que essa pessoa nunca tenha nascido de novo. E ela precisa nascer de novo. E está se esforçando porque ela não é aquela pessoa. É um ser tentando ser outro ser. É alguém que nasceu de um jeito tentando ser outra espécie. Imagina o esforço que é. Então, alguém que não nasceu de novo, que não nasceu no Espírito, na água do Espírito, alguém que é ainda velha criatura, essa pessoa pode ter um entendimento natural das coisas e tentar ser cristão no seu esforço. É a mesma coisa de um gato querer ser um cachorro. Desculpa a comparação, mas
Essa é a realidade. É uma espécie, é um ser querendo ser outro ser que ele não é. Então é impossível. É interessante que, vamos imaginar que aquele gato, ele tenha compreensão, ele entenda, ele consiga compreender o que o cachorro faz. E ele imita. E ele se esforça. Ao invés de miar, ele late. Ao invés de subir no telhado, ele fica abanando o rabo quando chega o seu dono. Ele pode se esforçar, ele pode até parecer, mas nunca será. Então esse é um tipo de pessoa que tenta viver a vida cristã na sua própria força, porque talvez ele nem tenha nascido de novo. A segunda possibilidade é que ele tenha, de fato, nascido de novo, é filho de Deus, mas ainda não creu na lei do Espírito para viver por ela. Ainda continua crendo na lei do pecado e da morte. Ou seja, na lei da carne, na sua própria força. Então ninguém pode vencer a lei do pecado e da morte usando a força de vontade. A nossa própria vontade jamais poderá vencer a lei do pecado e da morte. Então, graças a Deus, porque não temos de fazer isso. A lei do Espírito já fez por nós. O Espírito Santo, ele cumpre esses decretos por nós. Então, como funciona na prática a lei do Espírito? Como a lei do Espírito opera de maneira prática em nossas vidas? O segredo é que a vitória acontecerá de forma espontânea. De forma, no sentido natural, porque é isso que você é. Então, felizmente, existe muito fingimento e representação na vida dos crentes. E eles chamam isso de vitória. Então, a pessoa diz que é uma vitória. Muitos estão por aí apenas desempenhando um papel de cristão. A vida se tornou uma representação. Ou seja, mostra uma coisa que não é realidade, para dizer que tem vitória. Mas no momento em que você tem revelação da lei do Espírito, a primeira coisa que você faz é renunciar toda a força da carne. Então, a representação é uma das coisas mais prejudiciais da vida cristã. Fingir algo que não é uma realidade, que você não está vivendo, é algo muito ruim que pode destruir sua vida. Mas quando vivemos pela lei do Espírito, nós nos tornamos espontâneos. Então, quando uma pessoa comete pecado, ela não tem que se esforçar para isso. Ela não precisa se esforçar para pecar. É algo totalmente natural. O mesmo deve acontecer com os frutos do Espírito. Eles devem nascer e aparecer em nossa vida de forma espontânea. Por isso que são frutos. Nós não vemos em nenhum lugar uma árvore se esforçando, gemendo, rangendo para gerar frutos. É algo espontâneo. Então, a palavra de Deus diz que em João 15 que Jesus é a videira e nós somos os ramos dessa videira. Então, como ramo da videira, eu não tenho de me esforçar para ter a natureza da videira. Ela faz parte da minha vida. Eu fui enxertado nele. A vida que flui de Cristo flui na minha vida. Eu não preciso me esforçar para isso. É algo espontâneo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu estou ligado, eu estou unido. Então a vida que corre no corpo de Cristo corre também na minha vida. Eu não preciso me esforçar para que isso aconteça. Então eu não preciso me esforçar para dar frutos. Pois se estou na videira, de forma natural, as uvas irão nascer em mim. Porque eu sou um ramo. Então isso acontece apenas, não é simplesmente uma ilustração, mas é uma realidade. Isso é uma verdade. Se os frutos do Espírito não se manifestarem espontaneamente, não adianta usar o recurso do esforço próprio. Vai soar algo falso, sem naturalidade. Qualquer um percebe quando está se esforçando para ser humilde, se esforçando para amar alguém, se esforçando para ser honesto. Os frutos do Espírito são espontâneos. Então, toda vez que alguém força, se não está, os frutos não estão se manifestando e a pessoa esforça, é como aquelas frutas de cera ou de plástico. São bonitas, são vistosas, mas não são de verdade. Quando de fato alguém vai se alimentar daquele fruto, vão perceber isso aqui não é verdade. Então alguém que, por algum motivo, ao invés de buscar o Senhor, buscar a vida de Deus, tenta fazer na sua vida, através do esforço próprio, esses frutos se manifestarem,
alguma hora ou outra, alguém, quando for provar, quando o fruto for provado, vai perceber que esses frutos não são verdadeiros. Então, antes, nós éramos escravos da lei do pecado, da morte. Por isso, eu pecava de forma espontânea. Então, assim, alguém que não nasceu de novo, o pecado é algo espontâneo na vida dessa pessoa. Mas em Cristo, a lei do Espírito da... Então, em Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou daquela lei do pecado. E eu agora posso fazer a vontade de Deus de forma espontânea, né? Sem qualquer esforço também. Então é importante que nós lembramos que a lei do pecado não deixou de existir. E na verdade ela se manifestará sempre que eu sair do domínio da lei do Espírito. Então todas as vezes que um avião deixar de andar, né, de cumprir a lei da propulsão, ele vai entrar na lei da gravidade e um desastre vai acontecer. Amém? Então nós encerramos nesse momento, né, essa matéria, a lei, a vitória sobre o pecado, e nós vamos dar continuidade, né, no nosso curso, entrando hoje no segundo módulo, falando sobre os princípios da fé. Amém, irmãos? Então a batalha para qual todos nós somos chamados é a batalha da fé. O bom combate é o bom combate da fé. Toda estratégia do diabo sempre será, na nossa vida, em minar a nossa fé. Ou seja, lançando dúvidas na nossa mente. Né? Como é que faz isso? Ele fala em seu ouvido, como se fosse você mesmo falando. Isso é para que você pense que aquele pensamento que ele está soprando proceda de você mesmo. A fé é a chave. Então, nós temos que entender, se você não tem fé, não consegue avançar. E a dúvida sempre paralisa os filhos de Deus. Então, a fé é a chave, e a incredulidade é o que impede de recebermos mais de Deus. Gálatas 2, verso 19 diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2,19. Então, o justo vive pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11,6 diz isso. Aprender a exercitar a fé é vital para o nosso crescimento espiritual e para entrarmos na posse de todas as bênçãos que já nos foram dadas por Deus. Então, precisamos entender o que é fé. A verdadeira fé procede do coração e não da nossa mente. Não basta concordar com a mente. É preciso aplicar o coração para crer na palavra de Deus. Hebreus 11, verso 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Portanto, a fé é simplesmente uma convicção de uma certeza. Aquele que não confia também não segue instrução. Então nós precisamos ter uma convicção a respeito daquilo que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, verso 6, que estou convencido que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele mesmo fala, eu tenho fé que aquele que me chamou, que começou a boa obra em minha vida, é fiel para completá-la. Nós precisamos ter convicção, porque isso é verdadeira fé. Enquanto você não pular nos braços do Pai, quando não pulo nos braços do Pai, não conseguimos seguir as instruções do Pai. Então o Senhor jamais decepcionou aqueles que esperam nele. Então lá em Hebreus 11, verso 2 ao 3, nós lemos assim: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E Enoque foi trasladado, não por ser melhor do que os outros, mas porque antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. E como Enoque agradou a Deus? Crendo. Agradamos a Deus quando cremos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala,
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Fé é simplesmente levar a sério o que Deus está dizendo. Fé é tomar a palavra como verdade, aquilo que o Senhor disse. Deus se agrada daqueles que creem. Talvez alguém tente agradar a Deus fazendo coisas, mas só agradamos a Deus quando cremos. Cremos em quê? Cremos na palavra de Deus. Então o primeiro pecado do homem não foi a desobediência, foi a incredulidade. Adão levou a sério, não levou a sério o que Deus disse para ele. Ele não creu. Deus falou, se você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Adão preferiu acreditar na mentira do diabo. Hebreus 11, verso 33 diz que pela fé os homens de Deus praticaram a justiça. A vida só pode ser praticada por fé. A vida cristã só é vivida por fé. Então, como então eu posso ter uma atitude perdoadora? Como eu posso perdoar aqueles que fizeram mal para mim? Pela fé. Como posso ter amor pelos homens? Pela fé. Como posso ter uma conduta santa? Pela fé. Amém? Então, precisamos entender que a fé é que me possibilita ser um cristão que vive de maneira correta. Então, existem dois tipos de fé. A fé de Abraão e a fé de Tomé. A Bíblia mostra que podemos ter a fé dos dois tipos de fé. A verdadeira fé, que procede do coração, e a fé falsa, que não passa de uma mera concordância mental. Em outras palavras, você pode falar que tem fé de Abraão ou a fé de Tomé. Então a fé de Abraão, lá em Romanos 4,17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Abraão esperou contra a esperança, contra a lógica, pois ninguém nunca havia ressuscitado, mas ainda assim ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Então Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Então essa é a fé dos que recebem de Deus. Abraão creu sem ver. Isso honra a Deus. Porque Abraão creu somente no que Deus havia dito. Então, mas aí existe outro tipo de fé. É a fé que Tomé teve. Tomé fez exatamente o contrário, o oposto do que Abraão fez. Ele disse que só creria se visse e tocasse em Jesus ressuscitado. Então, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então a fé é a convicção de coisas que não se veem. Mas aquele que é do time de Tomé tem que ver primeiro para começar a crer. Amém? Na Bíblia mostra também para nós que há 3 tipos de fé. Então, a fé para a salvação, o dom da fé e a fé para a vida cristã. Como isso aplica para nós de forma prática? Então, a fé para a salvação. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a fé inicial para a salvação é a parte da graça maravilhosa de Deus, operando em nós. Você não poderia ter crido para a salvação, porque você estava morto no pecado.
apesar disso, Deus te deu fé. E por isso você está me ouvindo aqui hoje, porque você creu. Outra menção de fé na palavra, outra parte de fé para nós é o dom da fé. Então o Espírito concede muitos dons e um deles é o dom da fé. 1 Coríntios 12, 9, vemos isso. Então, que características possui quem tem o dom da fé? Então é alguém que transmite fé aos outros, é alguém que passa a fé que ele tem para outras pessoas. Quando ele fala, quando ele ministra, a fé passa para os outros. Ele não é necessariamente alguém que faz milagres, mas é alguém que desperta a fé nos outros para que recebam o milagre. E a última parte é a fé para a vida cristã. A fé para a vida cristã é a fé para crescer em Deus, para vencer o diabo, subjugar as obras da carne. A fé que nos permite ver o cumprimento das promessas da palavra do Senhor. Então, nós precisamos entender que a fé ela se manifesta dessas três formas. Fé para a salvação, que foi algo que Deus te deu. A fé para a vida cristã, para vencermos a carne, para subjugar as obras da carne. O dom da fé, que é aquela pessoa que tem esse dom, que é um dom do Espírito, que quando ministra, quando fala, transmite fé a outras pessoas. Então a nossa fé é um testemunho. Nós testemunhamos não somente com o nosso caráter, com a nossa conduta santa, mas também testemunhamos com a nossa fé. Quando as pessoas veem que temos fé, elas veem a Deus e vê que Deus ouve as nossas orações. Então, é um precioso testemunho quando as pessoas ao nosso redor dizem: olha o milagre que Deus fez na vida dele, olha como a obediência de Deus tem vindo, e bênção de Deus tem vindo e como ele tem prosperado. Quando isso acontece, torna-se um testemunho para os incrédulos. Então é importante ter caráter, mas também é fundamental dar testemunho de fé. Então nós temos que entender também que a fé é diferente de esperança. Lá em 1 Coríntios 13, 3 mostra que são diferentes. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior desses é o amor. Uma coisa é esperar a bênção de Deus. Outra coisa é crer pela bênção. A fé diz respeito ao tempo presente e crê como se já tivesse acontecido, enquanto a esperança diz a respeito do tempo futuro. Então, a diferença entre fé e esperança, a fé é para hoje. É você crer em coisas que ainda não aconteceram, mas que como já se tivessem acontecido. E a esperança é para o tempo futuro, coisas que você espera que aconteça. Então nós podemos receber da seguinte maneira a fé. Deus pode ministrar fé de muitas formas, mas basicamente vamos obter fé de três formas. Como? Ouvindo a palavra de Cristo, pela pregação, pela oração no Espírito e testemunhando os feitos de Deus. Então, a primeira maneira que Deus usa para nos transmitir fé é pela sua palavra. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, alguns cristãos acham que é a perda de tempo ir ao culto, mas os cultos são importantes, né? Neles ouvimos a palavra. Então aí você pode falar: irmão, mas pastor, mas nós não estamos reunindo nesse tempo de quarentena, nós estamos ouvindo a palavra pelo YouTube, isso ainda vale? Então eu não estou recebendo fé? Entendeu, irmãos? Há uma medida que nós recebemos de forma individual e uma medida que nós recebemos de forma do corpo. Quando você para um tempo lá no horário do culto, você liga a sua TV ou celular, depende de onde você assiste, e se conecta naquela atmosfera que está sendo liberada naquele momento, mesmo estando longe, nós estamos unidos, estamos recebendo a mesma porção. Então, quando você ouve a palavra de coração aberto, ela será acrescentada no coração. Então, é evidente, claro, que seja uma palavra de fé. Então existe uma unção individual, uma outra unção coletiva. A unção individual é quando você busca o Senhor e ouve a palavra aí na sua casa, sozinho, em outro tempo. Mas quando você está no culto, por mais que de forma online, você está recebendo fé. Porque você está unido ao corpo naquele tempo. Por isso que é importante você criar a rotina, a mesma rotina que você tinha, de ir ao prédio, agora você na sua casa, na sua sala, nesse tempo,
você parar e cultuar a Deus junto com a igreja, para receber o que a igreja está recebendo. Então a provisão de Deus está tanto na unção individual, em sua casa, ou na unção que recebemos quando estamos reunidos no culto, também estamos reunidos na nossa casa. Então é um Deus que faz algo que Deus faz quando estamos juntos, o que Ele faz quando você está sozinho. Então a fé vem pelo ouvir. Você quer que a sua fé cresça? Então comece a ouvir mais a palavra de Deus. Né? Olhe, veja novamente palavras que você já ouviu através do YouTube, através, né, de CDs, as palavras do culto, das reuniões. Ouça na célula, ouça, né, no compartilhamento, ouça a palavra que traz fé, e a fé virá sobre a sua vida. Essa é a primeira forma que a fé vem na nossa vida. A outra maneira é orando em línguas. Judas, verso 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A segunda forma de edificarmos a nossa fé, de crescermos em fé, é orando no Espírito. Orar no Espírito Santo é o mesmo que orar em línguas. Quando oramos em línguas, estamos orando no Espírito. A Escritura diz que se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Então, Judas está dizendo lá no verso 20, quando você ora no Espírito, você edifica a sua fé. Orar em línguas tem um poder espiritual para edificar a nossa fé. Então, quanto mais você ora em línguas, quanto mais você se enche do Espírito, mais você se enche de fé, mais você é edificado em fé. E a terceira forma que a fé vem sobre nós, que a nossa fé é edificada, é testemunhando o resultado da fé. Depois de vermos a manifestação que temos buscado, a nossa fé cresce para enfrentarmos desafios ainda maiores. É como uma porta que se abre. Quando eu tenho resposta daquilo que eu creio, aquilo que eu creio já aconteceu. É como se eu entrasse numa nova dimensão, ou num novo patamar, subisse de nível para crer em coisas maiores. Então a fé é desenvolvida quando vemos ela funcionando. Então é um círculo virtuoso de fé. Quando mais vemos a fé, mais temos fé para exercitá-la no futuro. Quanto mais eu vejo minha fé de forma ativa, prática, funcionando, mais fé eu tenho para viver aquilo que eu vou viver no futuro. Amém? Então nós precisamos entender que existe algo que somente os filhos de Deus possuem. A fé segundo Deus. Então a fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus. Então, na esfera do Espírito, fé simplesmente destrói as obras do diabo. Então é vital saber em que você crê. Então nós precisamos entender que a fé ela é um Espírito. Então lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então a fé, da mesma forma, ela é contagiosa, como um vírus que nós estamos vendo aí, mas ela é contagiosa para um lado bom. Ela espalha de maneira saudável. Quando você está perto de pessoas cheias de fé, a sua vida, né, você é contagiado e começa a crer. Então você pode ser lembrado um dia que os 12 espias foram enviados para espiar a terra. Depois de 40 dias voltaram e 10 deles disseram: não podemos conquistar essa terra. As muralhas são muito largas, os gigantes são muito altos, nós somos muito pequenos, somos como gafanhotos. É o que relata que os 10 espias trouxeram. Mas o que a palavra de Deus diz? Quando fala sobre a terra que eles olharam? Que Deus havia prometido, que Deus daria aquela terra para eles. E o que eles decidiram? Confessar o contrário do que a palavra de Deus dizia. Ao invés de, mesmo enxergando coisas adversas, gigantes, cidades fortificadas, o que é maior? A palavra de Deus ou o que os nossos olhos enxergam? Aqueles 10 espias disseram que o que os olhos deles enxergaram era maior do que a palavra de Deus. Então nós vamos ter
Estamos vivendo um tempo onde muitas coisas estão aparecendo. Noticiários, notícias ruins para tudo quanto é lado. Passou o número mais de 1.000 mortos, mais de 2.000 infectados, de 20.000 infectados, e vai piorar. Mas o que é maior para nós? É verdade. De fato, existe uma doença que tem matado pessoas, e por conta dessa doença tem gerado uma crise financeira que pode agravar ainda mais. É verdade, mas o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? Os gigantes são altos, as muralhas são fortificadas, mas há uma palavra de Deus, que essa terra será nossa. Isso que eles tinham. Eles preferiam escolher, confessar com a sua boca aquilo que eles viram, ao invés do que a palavra de Deus dizia. Então, Josué e Caleb tiveram um posicionamento diferente. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, o espírito de fé, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, quando nós cremos, nós falamos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso eu que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A nossa fé é liberada em nossas palavras. Simplesmente não podemos crer em silêncio. Quem crê, fala. Quem crê, abre a boca. Quem crê, confessa. Se você crê em algo, precisa falar em voz alta. Então, a maioria das pessoas não entende isso. Então, a maneira que nós exercitamos a fé é bem simples. Nós cremos e falamos. Recebemos a salvação pela fé, mas exercitamos essa fé falando. Então, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Não é normal alguém falar com árvores, mas foi exatamente o que Jesus fez. Então isso significa o que para nós? Que podemos falar com demônios e eles devem fugir. Podemos falar com a tempestade e ela deve se acalmar. Podemos falar com a doença e ela sair. Essa é a maneira bíblica de expressarmos a nossa fé, confessando e falando. Então a fé é a moeda do céu. Como nós já falamos, não existe um outro mandamento no Novo Testamento a não ser crer. Ou seja, fé. A única coisa que precisamos ter para agradar a Deus é fé naquilo que Ele fez, naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Então o inimigo sempre verá alguém para mentir e dizer para você: não, esse negócio de você crer e falar não dá certo. Então todas as vezes que alguém for enviado, algum enviado do inimigo vai falar isso para você, você deve fazer da seguinte maneira: não devemos ter um comportamento coerente com a nossa fé. Devemos ter assim. É claro que sim. Se eu estou orando por chuva, é melhor comprar um guarda-chuva. Então Abraão creu, confessou. Quando ele tentou fazer algo para ajudar a Deus, o resultado foi um completo desastre. Ismael. Então ele creu em outro momento. Mas quando ele ouviu somente, ele quis fazer algo. O grande teste é o tempo. Quando parece que a promessa está demorando a se cumprir, somos tentados a pensar que crer e confessar não basta, e é preciso fazer algo. A verdade é que a fé e obra são conceitos separados, opostos. O padrão de fé de Jesus é creia e fale, creia e confesse, não creia e faça alguma coisa. Quando Deus criou todas as coisas, Ele apenas falou. Não houve uma ação sequer. Ele não falou e depois fez alguma coisa. Esse é o tipo de fé segundo o Senhor.
Amém? Então nós precisamos liberar a nossa fé. E como é que nós liberamos a nossa fé? Primeira coisa, para que a nossa fé seja liberada, é que eu preciso ter uma imagem certa de Deus. Eu preciso ter uma imagem correta de Deus. Eu preciso enxergar Deus da maneira certa. Então diz assim lá em Mateus 7, verso 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhes pedirem. Irmãos, precisamos enxergar Deus como Ele é. Ele é o nosso Pai. Eu preciso ter uma maneira certa de enxergar Deus. Então a maneira como você vê Deus vai determinar como você irá receber. E o que você vai receber de Deus. Então será sempre mais fácil receber de Deus nos dias de dificuldade se eu enxergar Ele como meu Pai. Que supre as minhas necessidades. Que ouve o meu clamor. Que está atento à minha voz. Que não está longe de mim. Que não está preocupado comigo. Mas sempre está atento, preocupado, guardando a minha vida. Se eu tenho essa visão certa de Deus. Se eu tenho uma visão errada, que Deus está longe por conta do meu pecado. Que Deus está irado comigo. Que Deus está zangado comigo. Como vou ter a ousadia de pedir algo? Como vou ter a ousadia de crer que Ele quer o meu bem e quer que algo bom aconteça na minha vida? Será muito difícil. Por isso queremos ter a imagem certa, correta de Deus. A nossa fé será liberada quando tivermos a imagem certa de Deus. Outra coisa que vai liberar a nossa fé é entender que a fé atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quando entendemos que somos amados, a fé pode fluir livremente. Eu preciso entender que sou amado por Ele. Eu preciso ter uma visão correta, que Ele é Deus e um Deus que me ama, que Ele é meu Pai, que quer suprir as minhas necessidades. E essa fé atua porque Ele me ama, que eu sou amado. Eu preciso entender isso. Outra coisa que libera minha fé é que a fé flui pela justiça. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então é muito importante que a nossa fé e a nossa confiança esteja na obra de Cristo, na obra consumada de Jesus, não nas nossas obras, não nos nossos feitos, não nas nossas boas obras também, no nosso bom comportamento. Nós temos que entender que a fé flui pela justiça, mas não a nossa justiça. E a nossa confiança está nele, sempre por meio dele. Tudo vem através dele. Amém? Então somente podemos ter uma fé no dia da angústia se cremos que a nossa justiça é totalmente por causa da obra de Jesus e não por causa da nossa obra. Então, se houver em nós pensamentos que precisamos ter justiça baseada em nosso cumprimento, ou no cumprimento dos mandamentos, perdemos a fé e assim deixamos de receber de Deus. Então eu e você precisamos crer, mas crer de maneira certa. Precisamos enxergar Deus de maneira correta, de maneira certa, e para que possamos entender que somos amados, para que possamos entender que não é pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo consumada na cruz, é que nós vamos desfrutar da vida abundante, que vamos desfrutar do poder e da graça do Senhor. É somente dessa maneira que nós vamos viver a plenitude do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que a fé flui pela justiça de Deus. Então nós precisamos entender que há um poder na confissão. Então você nunca alcançará o palácio falando como camponês. Você nunca será reconhecido como filho de Deus falando como um mero filho do homem. Então o primeiro passo para mudar a sua vida é mudar o seu discurso. Falar como você deve falar. Então o que precisa acontecer na nossa vida é mudar a primeira coisa que sai da nossa boca. Romanos capítulo 12, verso 2 fala: renovais a vossa mente, né? Seja transformada a sua mente, não se moldar aos padrões do mundo, para que tenha sua mente renovada pela palavra de Deus, e assim possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E então, como é que é isso? A nossa mente precisa mudar. Quando eu falo de mente mudada, falo o que eu falo. Falo daquilo que eu falo, não falo o que eu falo. Falo daquilo que eu falo, porque da minha boca sai aquilo que eu acredito, daquilo que está cheio no meu coração, daquilo que a palavra
mesmo diz, né, a boca fala que o coração está cheio, fala daquilo que tem dentro de mim. Quando eu abro minha boca, determina aquilo que eu estou vivendo. Então nós precisamos entender que devemos vindar e se comportar como filho de Deus. Então, Provérbios 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Então você vai ter vida ou morte, tudo dependendo daquilo que você diz. Então as nossas palavras humanas não têm valor algum, mas a palavra de Deus em nossas bocas tem muito poder. Amém? Então a palavra do homem tem pouco valor, mas a palavra de Deus é eterna. E se a palavra de Deus for liberada, as montanhas se moverão. Então você pode fazer isso porque você é filho de Deus. Então você tem identidade de filho de Deus. Então precisamos se enxergar como filho de Deus. Veja dessa maneira. Ande, se comporte como filho de Deus. Então o mundo espiritual vai respeitar você se você respeitar o que Deus diz a seu respeito. O diabo vai respeitar você quando você concordar com o que Deus diz a seu respeito. Então muitas pessoas não medem as suas palavras ou as suas atitudes, por isso não tem respeito das outras pessoas. Então, um exemplo, não dizendo que todos os políticos são o que a fama deles diz que são, mas dizendo que o povo enxerga eles de uma forma. Por quê? Muitos têm esse comportamento, um comportamento distorcido daquilo que deveriam ser. Mas é uma verdade, acaba pegando a todos, abrangendo a todos, por conta do posicionamento de alguns. Da mesma forma, eu e você como filhos de Deus, qual o comportamento que estamos vestidos? E qual a palavra que tem que sair da nossa boca? Eu confesso o que você é nele. Tudo depende do que você fala. Você declara aquilo que Deus diz, ou você declara aquilo que você vê ou sente. Então o que você fala a seu respeito? O que você fala de si mesmo? Eu procuro falar de mim aquilo que Deus diz ao meu respeito. Porque a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sempre me coloco na posição que Deus me levantou. Então eu sempre falo que eu sou a pessoa que Deus diz que eu sou. Então, temos que crer e falar. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então não há salvação sem confissão. Então é sempre confissão para a salvação. Nunca possessão antes da confissão. Então não recebo antes de confessar. Entenda isso. A salvação vem quando eu creio e confesso. Então se creio no coração e com a boca eu falo, eu recebo. Entenda? A fé, ela vai funcionar quando nós confessarmos. Então nossa confissão nos leva à apropriação daquilo que a fé tem. Então isso é fé. Deus é um Deus de fé. Recebemos de Deus apenas o que cremos. Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então a palavra de Deus não diz sinta que recebeu, mas creia que recebeu. É assim que será convosco. Quando o Senhor nos olha, Ele procura pela fé, pela nossa fé. Então Marcos 2, 5, alguns amigos trouxeram um paralítico para ser curado. Antes de ver o paralítico, a Bíblia diz que o Senhor viu a fé daqueles homens que levaram ele. Então a fé sempre atrai a atenção do Senhor. Então Jesus, antes de enxergar, antes do milagre acontecer na vida daquele paralítico, ele enxergou primeiro a fé. Então a fé e a ação deles, que também é uma confissão, gerou um milagre na vida daquele paralítico. Então no reino de Deus, tudo se baseia em promessas e não em emoções. Então Deus falou, creia, vai ser assim. O diabo sempre quer manter no nível das sensações e emoções, porque ele sabe que é assim que pode derrotar os crentes. Mas as coisas de Deus são recebidas pela fé. Então precisamos entender o que é confissão. Então a confissão é o testemunho da fé na nossa boca. A confissão é simplesmente concordar com Deus, é se alinhar com Deus. A palavra de Deus diz lá em Tiago que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra sujeitar-vos é se conformar, é se posicionar do mesmo lado. Não é você, Deus falar
absurdo e você ter que obedecer. Não, é você crer naquilo que a palavra de Deus diz. Coisas boas a seu respeito, como diz lá em Jeremias 29. Os pensamentos de paz, não de mal. É você se alinhar com aquilo que é a vontade de Deus. É você se posicionar. Irmãos, muitas pessoas sofrem e perdem porque não se alinham, às vezes com pequenas coisas na sua vida que é a vontade de Deus. Continuam vivendo, deixando coisas superficiais que atrapalham, não se alinham. Viva conforme o que a palavra de Deus diz que você é. Decida ser filho de Deus. Nesse tempo de caminhada cristã, eu conheci muitas pessoas que testaram ser crentes. Como assim testaram ser crentes? Vão aos poucos, pedindo como se pedisse para Deus: Deus, me convence que eu tenho que fazer isso. Me convence que eu tenho que me comportar desse jeito. Me convence que eu tenho que me relacionar com alguém que seja crente também. Me convence que tem que dar o dízimo. Me convence. Não. A vida cristã, você tem que entender. É a sua vida agora. É o que você é. É o que a palavra diz que você é o que você é. Então se conforme, se ajuste com a palavra. Deixe coisas que não são parte mais, que não cabem mais a você, para lá. E viva o que a palavra de Deus diz que você é. Declare o que a palavra de Deus diz que você tem. Viva aquilo que você conquistou através da obra de Jesus. Então é reconhecer, se alinhar, confessar a palavra de Deus. É você se alinhar com a verdade, com a palavra do Senhor. Então é você entender, ter revelação e viver isso. Então a confissão é o único meio de a fé se expressar como o nosso testemunho. A palavra de fé deve estar no nosso coração e na nossa boca. Então a única maneira de ter a palavra de fé na nossa boca é falar a palavra de Deus. Amém? Então, lá em Apocalipse capítulo 12, verso 11 diz assim, que eles venceram, o diabo como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso é, as escrituras que citavam ao dar seu testemunho. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, mais uma vez declaramos isso. O apóstolo Paulo dizendo: eu criei, por isso que falei. Então a maneira bíblica de liberar fé é crendo e falando. A nossa fé precisa vir acompanhada da nossa confissão. Então essa foi a forma que Deus liberou a fé de Abraão. Em Gênesis 15, Deus mandou que ele olhasse para as estrelas. Ele creu em Deus. E então o seu nome foi mudado. Abraão já não seria o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Veja que o verbo está no passado, de constituir. Mas Abraão ainda não tinha nenhum filho. Deus olhou para ele e viu multidões. Cada vez que Sara o chamava de pai de nações, sua fé era afirmada na promessa. Então, é importante, muito importante a confissão. Lá em Provérbios 6:2 diz: está enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras que saem da tua boca. Então, por isso é muito importante você avaliar o que você fala. Aquilo que você fala do seu casamento, aquilo que você fala da sua vida, aquilo que você fala de todas as áreas da sua vida. Eu vejo muitas pessoas que sofrem e estão presas dessa forma aqui, enredadas, atadas pelas suas palavras. Falam que nunca vão ser prósperas, falam que são miseráveis, falam que tem falta, falam que não vão conseguir. Entenda, há poder na sua palavra. Nada mais importante que a nossa confissão. Então a vida cristã é chamada de confissão. No grego, reconhecimento ou admissão, diz lá em Hebreus capítulo 3, verso 1, é a palavra da qual se traduz a palavra confissão, que quer dizer falar o mesmo. Isto é, dizer o que Deus diz, ou concordar com Deus em nosso testemunho. Então confessar é dizer o que Deus diz na sua palavra, acerca dos nossos pecados, das nossas enfermidades, dos nossos fracassos, da nossa saúde, da nossa salvação, da nossa vitória, ou acerca de qualquer outra coisa da nossa vida. Em outras palavras, a confissão é testificar ou admitir o que Deus está dizendo. Então, precisamos se apropriar
daquilo que confessamos. Lá em Marcos 4:25 diz: pois ao que tem ao que tem se lhe dar, e ao que não tem, até o que lhe será se lhe será tirado. Se cremos que já temos, mais nos acrescentará. Mas se não cremos, até o que julgamos ter, não teremos mais. Será tirado. Se você confessa que possui a bênção, mais bênção será acrescentada na sua vida. Mas se você abre sua boca para dizer que não tem, que não possui, até a bênção que você já possuiu será tirada. Então, o reino de Deus, tudo é recebido por fé. E pela fé nós dizemos que temos antes de termos. Dizemos que somos antes de vermos. Então a promessa de Deus é que já temos todas as bênçãos que necessitamos. Não importa a sua necessidade, você já tem uma bênção para suprir. É o que a Bíblia diz lá em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos já tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Já tem. Não será abençoado. Já somos abençoados. Temos uma bênção para cada necessidade. Precisamos o quê? Nos apropriar, confessando a palavra que o Senhor já disse. Então alguns pensam que creem. Se creem por alguma coisa por tempo suficiente, por fim se tornará realidade. Penso que ainda não é real, mas se crerem, elas se tornarão real. Isso não é fé. Fé é ter a perspectiva de Deus. É enxergar como Deus está enxergando. É ver do ponto de vista dele. Você já é abençoado com toda a sorte de bênção. As bênçãos já são uma realidade de Deus na sua vida. Então, para avançarmos em fé, precisamos agir como se, ou seja, se você precisa de cura, haja como já foi curado. Se você precisa de prosperidade, haja como alguém próspero, oferte, invista no reino. Comece a pensar e planejar como alguém que é próspero. Então, forjar espadas nas vossas rédeas do arado e lanças nas vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Não confesse a sua bênção diante de pessoas incrédulas. Nossas declarações de fé não são para as pessoas ouvirem, são para o Senhor ouvir. Não precisamos impressionar ninguém com nossas palavras ou com a nossa fé, somente a Deus. É Deus que se agrada de fé. Amém? Precisamos confessar a palavra nas provações. Servir ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23:25. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Você percebe? Você tem que ter uma palavra de Deus para cada necessidade sua, para cada aprovação sua. Se você está enfermo, confesse a palavra. O Senhor é aquele que me sara. Eu sou abençoado. Ele tira de mim toda enfermidade. Comece a confessar a palavra de Deus. A fé vai vir e pela fé você será curado. E assim vale para a questão financeira. Então, quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças. Pelas suas feridas foste sarados. Tenha palavras, tenha promessas de Deus para situações específicas na sua vida. Muitas das situações, como a palavra de Deus diz, tudo coopera para o nosso bem, é para que nós tenhamos realidade dessas palavras, que vivamos como verdade essas palavras em nossa vida. A confissão é o testemunho da fé em nossa boca. É simplesmente concordar com Deus, é dizer a palavra de Deus. Apocalipse 12:11 diz que aqueles que venceram o diabo o fizeram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Confessar a palavra é testemunhar ou testificar o que cremos. Então confessar ativa a nossa fé, mas não devemos confessar qualquer coisa ou qualquer pensamento. Devemos ter pensamentos corretos, pois quem pensa corretamente, crê corretamente e age corretamente. Então o que devemos então confessar? Simplesmente confesse a palavra de Deus em todas as ocasiões.
Em face das circunstâncias, confesse a palavra de Deus. Confissão é afirmar as verdades bíblicas. Confissão é repetir o que repetir com os nossos lábios, a partir do coração, as coisas que Deus diz na sua palavra. Então o segredo da confissão e da fé é entender o que Jesus Cristo realmente nos fez e o que somos nele, como resultado da sua obra consumada. Esse conhecimento, junto com a confissão desses fatos, libera a fé no nosso espírito. Então muitas vezes, Deus vem com um entendimento forte da palavra a respeito de uma verdade. Mas muitas vezes, com o tempo, nos esquecemos daquela verdade. E por que isso acontece? Porque deixamos de confessá-lo. Porque deixamos de declarar. Se fechamos a boca, com o tempo perderemos aquilo que foi um entendimento vivo. E tudo se tornará apenas conhecimento natural. Vamos, avalie. Nós lemos aqui o texto que o nome de Abraão foi mudado. Era Abraão e se tornou Abraão, pai de multidões. Num tempo que ele não tinha filho ainda. Mas o que fez ele guardar, esperar, crer na promessa de Deus? Aquela palavra não morreu. Aquilo que Deus disse continuou vivo todos os dias na vida dele. Como? Todas as vezes que Sara chamava Abraão, vem almoçar. Ele se lembrava, eu agora sou o pai de multidões. Meu nome mudou. Eu tenho uma palavra de Deus. Todas as vezes que ele ia a um lugar, alguém chamava Abraão, queria conversar com você. Ele se lembrava da promessa de Deus. A palavra continuou viva no coração dele. Ele continuou ouvindo, gerando fé e confessando. Quando eu perguntava qual é o seu nome, ele, Abraão. Ele tinha que dizer aquilo que Deus disse. As palavras que o Senhor colocou no seu coração, não deixe elas. Não deixe elas paradas. A palavra de salvação da sua casa, confesse todos os dias, para que continue viva no seu coração, para que o inimigo não mais consiga mentir para você, enganar você e trazer angústia no seu coração. A palavra que você, sobre qualquer circunstância, é mais do que vencedor, continue declarando, continue confessando, que isso vai gerar vida em você. Nós precisamos, então, de enxergar e ver como Deus diz que eu sou. E eu queria encerrar essa aula convidando você a ficar de pé. E nós vamos dizer aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Vários textos da Bíblia. Então junto comigo você vai repetir. Eu sou nova criatura. Eu sou o templo do Deus vivo. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo que eu faço sou bem-sucedido. Eu sou forte e ativo porque conheço o meu Deus. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu sou zeloso de boas obras. Eu sou um ganhador de almas e por isso sou sábio. Sou feitura dele, portanto sou belo. Olha só, você disse coisas que a palavra de Deus diz que você é. Confesse isso e isso vai gerar fé no seu espírito. Mas não para aí. Olha o que Deus diz que você tem, que eu tenho. Vamos juntos novamente. O amor de Deus está derramado em meu coração. Eu sou cheio desse amor. E a unção do santo permanece em mim. Eu tenho unção. Deus me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. E nada me causará dano. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus me deu espírito de poder, de amor e de moderação. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus sempre me faz triunfar em Cristo Jesus. Eu tenho sido abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu tenho o poder do Espírito Santo. Veja, é o que a Bíblia diz que eu tenho. Agora, o que a Bíblia diz que eu faço? Para encerrarmos, no nome de Jesus, eu expulso demônios, falo novas línguas, pego em serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não me causará dano. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu venço o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Aleluia. Irmãos, nós precisamos viver dessa forma, declarar o que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu tenho e o que a Bíblia diz que eu faço. O que Deus diz que eu sou, o que Deus diz que eu tenho, o que Deus diz que eu faço. É dessa maneira que eu e você devemos viver. É dessa maneira que os filhos de Deus devem viver.
deixe essa palavra gerar fé no seu coração. E eu oro por você, para que você seja cheio de fé, de vida e de capacitação da parte do Senhor, para enfrentar qualquer situação, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e amanhã nos vemos novamente. Amém?